Estudo Bíblico 2 Reis 16. Verso 2. Acais. Apesar da piedade do seu avô Uzias, até seu exagero mencionado em 2 Crônicas 26:5, e do seu pai Jotão, capítulo 15, verso 34, Acais fora um rei ímpio e violou a aliança do Senhor. Ele viveu como viviam os reis de Israel e fez imagens de Baal para adorar. Êxodo 20, verso 3. Ele ofereceu seu filho como sacrifício queimado a Baal, segundo Crônicas 28:3. Este foi um dos pecados pelos quais Israel foi deportada. Verso 4. Sacrificou. O mais inocente desses sacrifícios já era pecado, mormente depois de Deus ter aprovado o templo de Salomão e por isso, em resposta às fervorosas orações daquele rei, 1 Reis 9, versos 1 a 9. No final do reinado de Joás, 60 anos antes, o templo tinha sido totalmente reformado, capítulo 12, versos 7 a 14. Acás, num gesto público, recusou-se a frequentá-lo. Aqueles sacrifícios eram expressamente proibidos em Deuteronômio 12, verso 2, porque os altos outeiros e as árvores frondosas tinham sido os pontos escolhidos para um culto pagão dos cananitas. Escolher os mesmos lugares levou-os a imitar os ritos pagãos, especialmente no que se refere ao sacrifício humano praticado por Acás, verso 3. A prática de tal barbaridade pagã era uma característica do culto a Moloque, Levítico 18, 21 e 20, versos 1 a 5, terminantemente proibido aos israelitas. O outro único rei que assim procedera foi Manassés, de Judá, capítulo 21, verso 6. O rei de Moabe sacrificou seu filho a Camus, capítulo 3, verso 27. Verso 5. Então subiu Rezim com Peca. Agora os povos da Síria e Canaã estavam resistindo ao avanço da Assíria, e isso foi uma tentativa de forçar Acás a se juntar ao movimento. Assim o Senhor usou circunstâncias para castigar Acás, colocando essas forças contra ele por causa de seus pecados. Quanto ao livramento oferecido pelo Senhor, veja Isaías 7. Acás foi derrotado por Peca, entretanto, porque não tinha fé. Isaías 7, verso 4, 9, parte B, 11 e 12. E muitos dentre o seu povo foram levados cativos. Segundo Crônicas 28, versos 5 a 8. Verso 6. Rezim restituiu Elat à Síria, tomando-a de Judá. Mais outro castigo para Judá por causa dos seus pecados. Verso 7. A situação política de Judá de então encontra-se descrita junto ao ministério do grande profeta Isaías, onde é narrada aquela invasão, Isaías 7, versos 1 a 9. Uma leitura dos primeiros capítulos do livro desse profeta daria uma compreensão mais clara da natureza do povo de Judá naquela época histórica. Apesar da piedade de Uzias e de Jotão, Judá estava quase tão corrupta quanto Israel e sem suficientes forças para resistir à desintegração espiritual intensificada pelo rei Acás, capítulo 10, verso 18. É provável que Rezim e Peca estariam tentando forçar Judá a entrar em uma aliança contra a Síria, mas Isaías já predissera a vitória dessa última, Isaías 8, verso 7. Verso 8. Tomou Acás a prata e o ouro. Ele não deu ouvidos à promessa de Isaías. Ele não cria. Tiglat-Pileser, rei da Síria, deve ter ficado muito alegre ao receber um valioso presente por aquilo que já planejara fazer. No ano seguinte, destruiria as cidades do norte de Israel. Para Damasco, careceu ainda de 2 anos de preparativos, chegando a cair no ano 732 a.C. Verso 9. O rei da Assíria subiu contra Damasco. Tiglat tomou Damasco, mas também afligiu Acás. Em 2 Crônicas 28, 20 está escrito: porém o pôs em aperto. Verso 10. Então o rei Acás, vendo ali um altar em Damasco. Acás foi expressar seus votos de obediência a Tiglat por causa de seus contínuos favores. Copiar e construir esse altar se transformou em mais um pecado que o afastou de Deus. Verso 11.
Observe a apostasia de Urias, o sumo sacerdote, o qual transgrediu a aliança por meio de suas atitudes. Verso 12: O rei viu o altar e nele sacrificou. Acais encontrou o altar pronto. Verso 10: O altar original salomônico foi empurrado para o lado norte e sobre ele sacrificou. Versos 13 a 15: O altar era uma cópia daquele que Acaz vira em Damasco. Por um pouco de tempo, o rei ainda seguira os ritos da lei de Moisés. Verso 28: Por causa do rei da Assíria. Todos os símbolos de independência política e religiosa tinham de ser suprimidos.